Bom dia, 7h37 com você para mais insights de marketing. Como estamos? Seja bem-vindo a esta transmissão e a pergunta de hoje é: mapas de calor no site funciona ou não funciona? Bom dia, eu já te digo o seguinte, se não funcionasse, a Nestlé não tinha acabado de investir forte no que eles chamam de hub de marketing digital para minimizar de 40 dias para apenas 2 dias as publicações de suas promos, com o objetivo de arrecadar aí 1 milhão de usuários dentro do seu site. Exatamente isso. Então, esse ano, a Nestlé já está investindo num que eles chamam de hub de marketing digital, que inclui as promoções, as novas versões da sua promoção, que eles chamam de... Vamos lá, a versão atualizada do Eu Quero Nestlé, né? Então, estamos aqui com as notícias publicadas recentemente em Negócio e Marketing. Mas o que envolve, o que é esse hub? São tecnologias de mapa de calor, justamente no site, mais associado com campanhas de teste AB, que eu tanto falo aqui da importância para o marketing, esta questão dos testes AB. Análise em tempo real do que os clientes, os consumidores estão fazendo na página, e também a tecnologia One Time Password, que é aquelas senhas de autenticação de 2 etapas, que a gente chama, né? Então a pessoa vai lá e recebe, ela faz o cadastro, e aí ela tem que validar através de um código enviado ali pelo WhatsApp dela ou por e-mail, realmente a interação dela com a marca, né? Isso traz mais segurança, mais confiabilidade para o processo, além do que faz com que a pessoa fique mais tempo interagindo ali com a marca. E a partir dessa personalização do algoritmo em relação ao atendimento do usuário, a plataforma consegue gamificar aí os usuários que têm melhores relacionamentos com a marca. Então, dá dinheiro? Dá, né, gente? Senão essas grandes empresas não fariam. Não faziam. E a pergunta que não quer calar é, tá, mas vale a pena? Né? Tu tá me comparando com uma Nestlé, né? Daqui a pouco que tem muito fundo de marketing para investir, e eu que sou pequeno, calma, existe tecnologia gratuita, inclusive, para fazer testes aí de calor no seu site. Eu vou falar sobre a importância disso. Não, o restante do hub de marketing a gente vai falando aos pouquinhos aqui todos os dias, mas eu quero dizer o seguinte: teste de calor é uma ferramenta interessante, por isso que eu destaquei ela hoje para falar contigo a partir desse case aí que a gente acorda sabendo aí, visualizando, se inteirando sobre o que os grandes players fazem, e que para nós tem que ser óbvio, como eu sempre digo, já que os gigantes fazem, quem somos nós pequenos para não aprender com eles, né? E não fazermos também. Então, otimiza ganhos? Sim, tá. Otimiza ganhos? Otimiza. Agora, e não só no sentido de prática, de que realmente a gente faz uma gestão melhor dos dados, mas também existem pesquisas, tá, gente? Existem muitos estudos e abordagens que comprovam essas questões do retorno sobre investimento em marketing, da psicologia, das comunicações assertivas, enfim. Mas tem uma específica aqui que eu selecionei para você, que é da empresa NN Group, né? Ela é uma consultoria especializada na questão do uso dessas plataformas de mapa de calor, enfim, e sobre mapas de calor ela fez um estudo específico analisando as gravações, né? Porque já vou te explicar como é que funciona aqui, mas você tem um sistema que grava de fato cada interação do usuário com a tela, então você consegue visualizar em áreas mais quentes, onde ele clica, por onde ele percorre através do mouse, né? Então, por onde ele percorre o mouse ou o dedo, no caso do mobile, a gente consegue visualizar as áreas frias, ou seja, que o cliente não tem interação. Então, essas áreas elas ficam ali nesse mapa de calor mais amareladas, esverdeadas e azuis, e à medida que as áreas no site vão escurecendo, e isso acontece através de uma filmagem em tempo real. Então, você, usuário aí, tá num site, você vai passando o mouse, você vai passando o dedo, pode ser que sim, alguém esteja visualizando, claro, a gente não sabe, alguém, né, visualizando aí, gravando o mapa, literalmente o mapa, né, o percurso que você faz, onde você clica é o hot, é o quente, né, então aquela área que você clica ali fica bem vermelha. Então a gente consegue realmente visualizar as gravações das prints
de interação com o nosso site, né? Isso já é muito antigo, tá, gente? Já é algo muito antigo, por incrível que pareça, tá? E o estudo chamado Visual Hierarchy and User Attention dessa empresa NN Group fala justamente sobre isso, sobre o comportamento em tempo real dos usuários para otimizar a base de recursos. Obviamente, os resultados são positivos, né? A respeito dessa pesquisa que é intensa sobre isso. Mas o que são os ganhos e como aplicar, tá? Existe uma plataforma, já te adianto que existe, bom dia, já te adianto que existe uma plataforma gratuita que faz isso, a Hotjar. Aliás, a Hotjar não é gratuita, a Hotjar é a mais famosa e conhecida internacionalmente que faz esse trabalho. Existem outras como Crazy Egg, Microsoft Clarity, que essa sim é gratuita, anota aí, Microsoft Clarity. Se você trabalha com a suite da Microsoft através do Google Meet, enfim, da suite, né? Existem várias suítes aí de trabalho. A suite da Google também oferece soluções maravilhosas, mas Microsoft Clarity é uma ferramenta gratuita que oferta aí essa gestão. E a Look Average também é uma empresa que trabalha com isso em termos de renome, de garantias de segurança e de confiabilidade no sistema. Então basta você fazer uma conta, criar uma conta num desses players, numa dessas plataformas que eu citei, e instalar um script no seu site, como se fosse um ID, dentro da rede do seu site, enfim, lá dentro do seu site. E aí você vai definir quais são as páginas que você quer monitorar do seu site e pronto, né? A gestão começa a acontecer, aperta o play e as coisas começam a funcionar. Depois é só fazer a análise, né? E os ajustes necessários dentro do seu site. Então, de onde vêm as pessoas, onde elas mais clicam, né? Descobrir aonde elas rolam, identificar quais são os elementos ignorados pelas pessoas no seu site, ajustar as posições, os textos, as imagens, as CTAs. Bem, isso é gestão, né? Isso é gestão. Que ganhos me traz? Que ganhos me traz essa ferramenta? Vou entrar nos ganhos para você entender como é que os grandes players jogam isso e como é que eles faturam em cima de algo que às vezes é só ignorância e desconhecimento nesse sentido, né? De a gente já saber que existe, mas, aliás, não saber que existe inclusive de forma gratuita ou com um valor simplório que vale a pena investir nessa questão de tecnologia para que eu possa aprimorar aí os meus processos, né? Então, o mapa de calor, ele é considerado um gatilho de engajamento dentro do marketing digital, é utilizado como estratégia de marketing digital, tá? E assim como o outro hub, o restante do hub, né, que a Nestlé investiu, que foi citado aqui, análise em tempo real da interação dos clientes, né, aquela One Time Password, que é o OTP, né, que faz ali a autenticação de 2 etapas. Então, essa suíte de marketing digital que a Nestlé utiliza, toda ela, inclusive o mapa de calor, que é o foco do nosso tema aqui hoje, gera interação, sessão de exclusividade, confirmação de leads, né, automação, funil de vendas, gera campanhas gamificadas, esse é o propósito, né, e logicamente faturar. Agora, o que faz, tá? Então você já entendeu o que é o mapa de calor, você já entendeu que existe esse benefício, o que faz, tá? Primeiro, vamos lá, primeiro, a gente consegue identificar o que mais chama a atenção do cliente no site, tá? Ou não, né? O que não chama mais atenção, e aí a gente consegue visualizar de fato, como eu disse, quais botões, quais imagens, enfim, prendem a atenção do usuário. Quando a gente pensa que experiência é o maior ativo do marketing, é um dos grandes maiores ativos do marketing hoje, a gente tem que entender exatamente na minúcia o que prende a atenção do cliente, tá? Logo, para reposicionar esses elementos, literalmente, reposicionar. Então, por exemplo, você pode otimizar as CTAs, que são as chamadas para ação, né? No sentido, clique aqui para comprar, reserva aqui na minha agenda, chame um consultor, enfim. Então, se o seu botão de compra, tá? Muito prático. Se o seu botão de compra, ele tá posicionado numa área fria, ou seja, com poucos cliques, uma área ali amarela ou verde sinalizada nesse mapa de calor, o que você tem que fazer? É um sinal, né, de que este botão está mal posicionado, então você tem que ajustar ele para mover ele para as áreas quentes.
Isso dá... agora você imagina uma empresa que coloca aí bastante dinheiro no tráfego, né? E hoje, gente, com 300, 400 reais de tráfego, você leva muita gente para o seu site, para o seu landing page. Então, o muito dinheiro é relativo, né? Independente, a gente não está falando de valor, a gente está falando da capacidade, da potência de investimento em marketing das empresas nos seus negócios, independente do volume. Agora, qualquer orçamento que você coloque, a tendência é você atrair muitas pessoas para dentro do seu site. Então, a gente está falando aí a última campanha que a gente fez aí com pouco recurso deu mais de 2, 3, 4 mil visualizações no site. É muita gente, por favor, né? Imagina nos tempos antigos você colocar aí 2, 3 mil pessoas para dentro de uma sala, passar por dentro do seu estabelecimento, ela fica ou vai embora. Aí você percebe que as pessoas entram, vão embora, entram, vão embora. O que está acontecendo? Deixa eu mapear aqui. Vamos pensar, fazer essa analogia do estabelecimento. Que áreas que as pessoas gostam mais de ficar? Será que é na área do coffee? Será que é na área da vitrine? Será que tem na área que tem um cheirinho mais confortável? Será que é na cozinha? Então, em que áreas que o meu cliente gostaria de ficar no meu lugar? E vamos pensar a fazer a mesma analogia para a questão do digital. Em que áreas fica? Em que horas há o abandono? Em que momento há o abandono da página? Né? Como é que estão os índices de rejeição da página? Aqui a gente entra também no conceito de análise de SEO, né? Que também é uma ferramenta de trabalho importante para falar do site. Mas site é algo ainda importante se investir, extremamente necessário, né, gente? O site ainda é a maior grande vitrine do seu negócio no ambiente digital. Você aí tem um endereço de trabalho físico e você também tem um endereço digital. E o site, ele é ainda o maior endereço digital, né? As redes sociais são canais locados. As redes sociais, eles são um ponto de conexão e divertimento com o seu site. Então, aliás, com a sua empresa, né? Mas o canal oficial, local oficial, a vitrine, o endereço oficial digital é o seu site. Você percebe que, ainda fazendo essa analogia aí, é como se na rede social você estivesse num momento de network físico com o seu cliente, se você quiser fazer essa comparação. Mas aonde você recebe seu cliente? Então, imagina você, hoje eu vou lá fazer uma presença, um relacionamento com os meus parceiros na CDL, na CIS, né? Daqui a pouco eu convido para um programa meu. Então eu tenho múltiplos lugares, daqui a pouco um parceiro, eu tenho múltiplos lugares, eu vou numa cafeteria com um cliente, eu tenho múltiplos lugares no meu ecossistema de negócio onde eu posso criar um ponto de contato com o meu cliente. Agora, no momento que eu quero que o meu cliente visite o meu negócio, eu vou convidar para minha sede, para minha base. Essa sede digital é o site, ali onde se concentra todo o meu portfólio, o que eu faço, é ali onde a minha vitrine está organizada. Porque na rede social é tudo meio bagunçado, eu até posso organizar bem uma bio, mas um dia eu falo de uma coisa, amanhã eu falo de outra coisa, né? Então, a hierarquia, a ordem dos elementos, o meu portfólio oficial de apresentação, os comunicados oficiais da minha empresa, a organização de toda a minha empresa, a exposição dela no digital, é de fato o site. Então é interessante, inteligente e através do site também eu consigo ter medições expressivas e minuciosas em relação às minhas campanhas e às minhas ações de marketing digital. Logo, se eu sou esperta e eu consigo passar, ou esperto, né? Dependendo de quem está nos assistindo, aqui é para lideranças e gestores. Se eu passo todas as minhas campanhas pelo site, eu consigo medir tudo. Logo eu consigo fazer maior gestão, logo eu consigo ter mais resultados. Então é bastante inteligente eu considerar, sim, a importância do meu site, independente do tamanho em que eu estou. E daqui a pouco, aos poucos, eu vou aprimorando aí a minha estrutura digital nesse sentido, tá? E aí eu vou melhorar o layout e a hierarquia visual através desse mapa de calor. Então você consegue entender as pessoas, onde as pessoas rolam, até que momento da página as pessoas rolam, como eu disse, em que momento elas abandonam, né, a página. Então se elas ficam presas em algum ponto de atenção ali, ou se elas ignoram algumas sessões que são importantes, se elas ficam mais tempo vendo depoimentos, você vai entender, por exemplo, a importância dos depoimentos, e aí você vai aprimorar mais esses depoimentos, e aí você vai corrigindo os pontos que a gente chama de pontos de fricção, tá? Então, uma página pode ter muito clique num ponto específico,
onde, por exemplo, uma imagem e naquela imagem não tem uma URL, não tem um endereço, um outro endereço de destino, por exemplo, e isso pode gerar frustração tanto para você quanto o negócio, quanto para o cliente, tá? Então, às vezes a gente coloca uma imagem que parece um botãozinho, não é, por exemplo, né? E aí o cliente já fica, né? E hoje em dia no digital é isso, né? A gente tem tanta concorrência, tanta competitividade que a gente tem que ajustar um milímetro do milímetro ali cada vez mais para ter mais performance, mais resultado. Ai, Aline, mas é muita coisa, eu preciso fazer tudo isso. Olha, não, sim, não, né? Não é obrigado, você já tem resultado com pouco que você fizer. Só que de pouco em pouco você vai tendo mais que a concorrência. De pouco em pouco, cada dia você vende mais. Então, aquele sempre conceito que a gente fala, 1% melhor todos os dias. O quê? No marketing, nas vendas, na liderança, no desenvolvimento pessoal, né? No desenvolvimento de equipes, tá? Na gestão, na sua gestão. E assim você pode testar, através do mapa do calor também, hipóteses para validar as mudanças que funcionam ou não para você, né? E aí você vai monitorando, vai vendo se o engajamento está aumentando ou não. E por incrível que pareça, se você faz a gestão disso, você vai colher mais resultados. Você vai ver a diferença. Isso acontece com tudo que a gente coloca em intenção. Ai, Aline, mas intenção em tudo não dá, é muita coisa, assim. Então, te atenta aonde tecnologia, onde existe inovação para fazer as coisas melhores. Né? Então, aqui temos tecnologia disponível para isso. Então, é óbvio que a gente não precisa estar criando a roda, mas usufrui da roda, né? Usufrui da tecnologia que já existe e usufrua, nesse caso, da IA a seu favor, para fazer essas coisas acontecerem. E o ouro, né, para essa estratégia toda é a otimização da conversão. O que a gente quer com tudo isso sempre, no final das contas? A otimização da sua conversão. Aí eu te pergunto, você tem aí uma planilha de indicadores de conversão? Você sabe como é que está o seu funil de vendas? Você sabe qual é o seu volume de conversão? Quantas pessoas acessam o seu site? Quantas pessoas geram oportunidades? Quantas pessoas dessas oportunidades? Quanto tempo você fica conversando com essas pessoas? O tempo que você demora para retornar, o fechamento. Esses índices são medidos para você, quanto que você investiu em tráfego ou em outras campanhas de relacionamento, de network, de marketing em geral, seja um buzzdoor, pode ser, né? Seja uma ação de networking, o quanto que você investiu, o que você fez para gerar esses leads foram qualificados, valeu a pena. Isso tudo é gestão. Isso tudo, no final das contas, se você faz uma alavancagem. Então, às vezes chega num negócio, daqui a pouco eu estou chegando numa reunião de consultoria e o papo é justamente esse. Essas ideias que vocês trazem aqui, a gente já teve, a gente já fez, a gente já testou, enfim, deu certo, não deu. Deu. Então, por que não vai fazer de novo? Né? Porque eu não sei se eu fiz certo. Né? Por mais feeling, experiência que nós aqui, na parte que somos especialistas, temos, o que vai dizer se está dando certo ou não? É o dado, né? É o dado. Então, às vezes, vocês ficam na dúvida só porque vocês não anotam. Só por isso, tá? Simplinho assim. De tudo isso, vou encerrar a live de hoje. Não vai passar muito tempo, já estamos 20 minutos. Amanhã a gente volta com mais de 7h37. Então, te inspira nesse caso aqui e saiba que existem plataformas gratuitas para você. Microsoft Clarity é uma delas. Aproveita, te engaja. Qualquer dúvida, nos chama e vamos prosperar 1% melhor todos os dias, porque basta organizar a casa para você começar a colher resultados, ainda que você já faça muito bem as coisas, sempre dá para melhorar. Até mais, amanhã a gente volta com mais insights para lideranças, gestores de marketing, vendas e desenvolvimento de pessoas. Vamos influenciar o mercado e vamos fazer acontecer. Até mais.